Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as novas regras do E-Social. Que empresas precisam se adequar à nova norma? Para que serve o E-Social? E sobre este assunto eu converso com Roberto Martins, especialista em relações do trabalho. Boa noite, Roberto, bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer participar do programa. E também com Ayla Barbosa, especialista em gestão de negócios e pessoas. Boa noite, Ayla, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer participar. Vamos entender e explicar um pouco para os nossos telespectadores, então, o que é essa nova plataforma eletrônica, o que é o E-Social? Pois bem, o governo criou a família SPED. Da família SPED, um dos braços dessa família é uma plataforma voltada à área trabalhista. É o E-Social, uma plataforma grandiosa, uma plataforma eletrônica que vai agora coletar todas as informações do funcionário da empresa, do funcionário público, enfim, de todo o trabalhador desse país. Todas as informações trabalhistas, dados cadastrais, saúde, o monitoramento da saúde do trabalhador, o ambiente do trabalho, ou aquele ambiente que ele transita diariamente, tudo isso vai ser enviado para essa plataforma. O governo fica apenas coletando os dados e trabalhando em cima dos dados que as empresas vão enviar. É um Big Brother das empresas, é isso? Isso, é uma escrituração digital que vai abranger não só a área fiscal, mas também trabalhista e previdenciária, né? Sintetizando em uma única plataforma todas as obrigações dos empregadores, aí no número de 15 declarações que hoje a empresa é obrigada, né, a apresentar aos órgãos. Essa plataforma vem de uma forma única, né, trazer e sintetizar todas essas informações. Ela é uma plataforma obrigatória ou não? Sim, não é opcional. Todos vão ter que se adequar. Órgãos públicos, pequenos, médios, grandes, toda empresa e todo trabalhador desse país vai ter que operar dentro da plataforma. A gente está falando, nesse caso, também de um MEI, um microempreendedor individual? Ou só inclusive as MEIs. Vai ser o último grupo, assim... Começou a implantação nas empresas aí que tinham faturamento superior a 78 milhões, né? E vem aí desde janeiro as fases acontecendo. Agora em julho as demais empresas, agora em novembro as pequenas empresas e os MEIs também vão ter que se adequar a essa obrigação, a essa plataforma. Agora... De uma forma mais simples, né, Roberto? As MEIs vão poder fazer via web aí as informações, até por conta de não ser tão complexo como uma SA, por exemplo, que tem uma gama de informações e às vezes muito mais funcionários, né? Tem uma facilidade para que eles possam aí estar fazendo a informação, mas são obrigados sim. Agora, para se adequar a essa situação, precisa de um contador. Quem faz essa adequação ao E-Social? Na realidade, o governo ele quer conhecer as pessoas, ele quer conhecer os empregadores. Ele criou esta plataforma justamente porque muitos profissionais, muitas empresas, até então, para os olhos do governo, eles não existem. São pessoas que estão consumindo. Nós temos aí uma pergunta que é muito simples. Quando você vai passar num caixa de supermercado, numa farmácia, a moça do caixa ela te pergunta, CPF na nota? Essa pergunta dela faz parte do SPED. E nasceu junto com essa família. Então as pessoas não estão ainda adequadas para esse novo mundo. Nós somos resistentes à mudança e o E-Social traz uma mudança extremamente complexa dentro das empresas, dentro das relações do trabalho. As empresas têm que se adequar, o governo tem que se adequar, os empregados têm que se adequarem, gerentes, líderes, supervisores, enfim, é um impacto grandioso. O governo sabia que tinha que engolir um elefante. Não se engole um elefante inteiro. Como que se engole um elefante? Aos pedaços. Para isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai distribuir o E-Social em fases, em datas, em grupos. E um diferencial disso tudo é o certificado digital. Ele quer que todo mundo, toda empresa, como se você tem o seu CPF, a empresa precisa ter o seu certificado digital. Então, você precisa de um contador, você precisa de uma assessoria contábil, você precisa do seu certificado digital, você precisa de uma plataforma ou na sua empresa ou no escritório contábil que te conecte com esse novo cenário. Um tripé, né, Roberto? Exatamente. Hoje, se não, eu entendo o E-Social, ele veio para unir aí a tecnologia da informação, né?
o empresariado como um todo e também a questão da escrituração contábil, né? Se a gente não tiver disponível tanto a tecnologia da informação como também profissionais na área administrativa e contábil, as empresas vão ter dificuldades para se adequar. Mas isso a gente está falando de uma empresa de um porte muito maior, né? Agora, se a gente chega... Vocês falaram que, por exemplo, um microempreendedor individual, ele vai precisar se adequar ao e-social. Ou seja, ele vai precisar ter um contador, ele vai precisar ter essa gama de profissionais para conseguir se adequar, ou para ele é uma forma mais fácil? O MEI, ele não, pela legislação já é um diferencial para ele não tem obrigação de ter um contador, né? Porque é uma pessoa física que foi regularizada com o CNPJ para prestar um serviço, muitas vezes um carrinho de pastel, né? Vende doce, enfim, são serviços e microempresários, né? Pequeno porte. Então, a plataforma web, né, vai dar essa oportunidade para que eles possam fazer inserção de informações. Mas é importante, a gente alerta para que o empreendedor busque essa informação, né? Uma vez que ele é desobrigado de ter uma contabilidade responsável, técnica, que ele busque essa informação para que ele possa também, né, por si mesmo, lançar tudo que é necessário aí na plataforma. A gente pode dizer que é uma forma da Receita Federal espionar as empresas? Será que é isso? A Secretaria da Fazenda ela é a grande responsável pelos recolhimentos, pela fiscalização. Mas eu só queria voltar um pouquinho na tua fala. Grandes empresas também estão tendo problema. Não é só de adequação. Exatamente. A plataforma é grandiosa e o volume de informações que estão sendo enviados para essa plataforma é grandioso. Você tem aí informações sobre endereço, e-mail, o grau de insalubridade, a data de admissão, número de carteira. Emissão de documentos, a data que você emitiu o documento. O volume é muito grande e a plataforma é uma plataforma eletrônica que também tem as suas próprias dificuldades. Então, nós estamos num momento agora de adequação. Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito clara e que, inclusive, a gente aborda muito nas palestras, nos cursos e nos treinamentos. O e-social ele não é apenas uma plataforma eletrônica de envio e coleta de dados técnicos. Nós estamos falando de uma plataforma que impacta na cultura da empresa. É uma mudança de cultura nas relações de trabalho. E nós estamos com uma cultura já de décadas dentro do mercado de trabalho. Você conhece alguém te indica, à tarde o cara já está trabalhando, o funcionário chega, não faz o exame, não entrega documento. Está muito profissionalizado aí no negócio, meio amadora, né? Tem se falado muito em a nova legislação do e-social. E, na verdade, o e-social vem para se fazer cumprir a legislação. Então, quaisquer multas, quaisquer prazos que hoje teremos que atender no e-social, advém já da legislação trabalhista. Seja o prazo para manter uma documentação sobre a custódia da empresa, quando a gente fala de carteira profissional, seja o prazo para esse funcionário ser contratado, né? Enfim, o que já está estabelecido em lei, agora é evidenciado no e-social. Então, vai contratar o funcionário, existe um prazo legal para ser feita essa contratação. E, infelizmente, né, as empresas têm essa cultura, né, de muitas vezes, primeiro trabalha, depois registra. E esses prazos não são novidade. Não são novidade. Então, e na verdade tá vindo como assim, nossa, a legislação agora vai ter que ser assim. Não, já tinha que ser antes. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o e-social. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o e-social e eu converso com Roberto Martins, especialista em relações do trabalho, e Ayla Barbosa, especialista em gestão de negócios e pessoas. A gente está tentando explicar e entender a importância do e-social e por que ele foi criado. Agora, eu te fiz uma pergunta se a Receita Federal, de certa forma, ela usa isso para espionar. E você estava explicando a questão de que também essas ideias, às vezes, que acontecem, que não são tão tradicionais, né, no mercado trabalhista, ela vem também para não permitir que isso aconteça a longo prazo, né? Então, vai ter uma carteira assinada quando deve ter, é isso. Favorece o trabalhador e a empresa? Vamos agora unir os dois pontos aqui, o teu ponto e o que a Ayla já tinha falado para a gente. Muita informalidade.
muita irregularidade, um alto volume de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, um grande número de acidentados, benefícios da Previdência Social sendo concedidos porque as empresas não cumpriram com as suas obrigações, sejam elas os treinamentos, a entrega dos EPIs para exercer aquela atividade. Então, o E-Social, ele coletou todos os problemas das relações de trabalho dentro das empresas e, como você tinha dito, ele colocou um Big Brother. Vamos lá. Ele agora tem uma plataforma eletrônica para justamente fazer a gestão da empresa, que até então a empresa não estava fazendo da forma que deveria. Como ela falou, nós temos prazos para admitir, nós temos prazos para coletar as carteiras, os documentos, as devoluções, as devidas obrigações, que não estavam sendo feitas. Onde que a gente vai encontrar todo esse volume de informação? Em fiscalizações. Um alto volume de empresas fechando as portas, que é muito comum hoje. A Associação Comercial tem aí mais de 2.000 empresas fechando as suas portas aí anualmente. Isso é um número, falando a um nível baixo. E muito pouco tempo, né? As empresas estão fechando muito bebês ainda. Então, a gente tem uma exploração do trabalho informal também, que é um alto índice de gente aí que está na informalidade. A gente nota pelas ruas, né, o alto índice de ambulantes e pequenos comércios, que até então não tem uma estrutura empresarial consistente, concreta para se manter. Qual é o impacto disso tudo? O impacto disso tudo é que aquele empresário que está trabalhando da forma correta, ele está sendo ameaçado por um informal. Sim. Até porque ele tem taxas que o outro não tem, né? Exatamente. Tem Eu vou dar um exemplo muito claro, que inclusive chegou na consultoria esses dias, uma administradora de condomínio que foi contratada para sanear os problemas do condomínio, mas ela está criando mais problemas. Pelo amadorismo, pela forma como ela conduz os processos. O condomínio quis uma solução e levou mais um problema lá para dentro. Um outro prestador de serviço também na área, principalmente condomínio, ele contratou um prestador de serviço para fazer uma limpeza e todos os funcionários estavam irregulares. Então, quer dizer, às vezes você está ali pagando um determinado valor naquele serviço, mas o prejuízo, o impacto de dar errado aquilo ali, você vai fechar as portas do teu negócio. Além de tudo isso, as informações, elas, por termos diversas obrigações, digo, termos da empresa, né, acaba que, sendo GFIP, CAGED, RAIS, DIRF, N obrigações, a proposta do E-Social vem substituir aí 15 declarações que a gente faz aí ao longo Ela une exatamente. 15... A proposta, né, a plataforma E-Social vem no intuito, trazendo como vantagem maior, fazer com que o contribuinte, seja a empresa, preste apenas tenha apenas uma obrigação, uma declaração. Agora, de quem que é essa obrigação? É do empregador ou é do empregado? Do empregador. Empregador. Do empregador. Mas o empregado também tem suas responsabilidades, né? Agora, na implantação, até mesmo por essa cultura que o Roberto já mencionou, havia, por exemplo, o funcionário, ele casa e mudou de nome, ele não levou a documentação na empresa para atualizar, ele não foi na Caixa Econômica atualizar o PIS e muito menos na Receita Federal o CPF. Então, a plataforma do E-Social, quando você qualifica esse funcionário, já acusa que ele tem um problema cadastral na Receita, ou na Caixa Econômica, ou na Previdência. Então, isso é muito importante, que a gente tenha uma plataforma, né, única, que nos dá todos esses problemas que podem evitar transtornos para esse funcionário lá na frente. Porque quando ele for buscar na Previdência Social, seja um benefício ou uma aposentadoria, por exemplo, ele pode ter problemas por conta de um cadastro que ele não atualizou. Então, né? Nesse E-Social, precisa estar todas as informações atualizadas. Uma troca de endereço pode ocasionar um problema? Pode ocasionar um problema. Então, assim, desde o endereço, documentos pessoais, Estado como civil, também a data em que esse documento foi emitido. Então, o RG tem que estar a numeração e a data que ele foi emitido. Então, assim, vários detalhes que muitas vezes, e aí eu acho um ponto positivo do E-Social é que todos têm que se qualificar, desde o empregador, né, até o responsável técnico, porque muitas vezes o operador de sistema acha que é irrelevante ter no sistema a data de emissão da carteira de trabalho.
O que pode acontecer com a empresa que não se adequar ao E-Social? Essa pergunta é muito boa, no seguinte aspecto. É bom as empresas irem se adequando, é bom as empresas erguerem o tapete da cultura, sanear os dados cadastrais, é bom a empresa ir buscar os seus parceiros, seja a assessoria contábil, o seu contador, a sua empresa que presta serviço na área de medicina do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros do trabalho, todo aquele plantel que faz parte da empresa, todos os seus parceiros, aquilo que movimenta a empresa deve ser mobilizado. As multas são pesadíssimas. Nós tivemos reajustes aí astronômicos. Nós temos multas que variam de R$400 a 4.000, numa rapidez muito grande, dependendo da reincidência da gravidade. E por movimentação em alguns casos, exatamente, né? Nós temos multas de R$6.000 aí, de R$3.000. Então você imagina, um pequeno empresário, um médio empresário, se ele leva uma pancada desta ordem, a saúde financeira da empresa dele vai estar em risco. Se não resiste, dependendo da situação. Eu, inclusive, tive recentemente fazendo uma palestra. Na realidade, foram 11 treinamentos e palestras pelo interior do estado de São Paulo, e eu noto a preocupação do empresário. Aquele empresário, ele tem que realmente pegar o negócio dele, pegar firme e ver isso daí com muita seriedade. Muitas empresas estão fechando as portas, muitas autuações. O E-Social falou que, num primeiro momento, não iam ter tantas autuações, multas e fiscalizações. Mas o volume de informações erradas e equivocadas que estão chegando já é tão grande que muitas empresas já estão sendo comunicadas a comparecer e prestar contas das suas contribuições, dos seus recolhimentos junto à Secretaria da Fazenda. Tem que ficar em alerta, né, Roberto? Como nós já mencionamos, é obrigatório, então não adianta resistência. A plataforma está aí, a legislação já vem há muito tempo, né, desde 2014, aí, olha, vai implantar, prorroga, e vai, não vai. E, de repente, até instaurou-se essa cultura de que, olha, não, é só mais uma obrigação que uma hora entra, mas ele chegou. Troca o governo daqui a pouco e não vai precisar mais, na verdade, não, né? Já ele era chegou, agora. Já era, está aí e precisa se adequar. Desde janeiro a gente tem essa gama de empresas aí já na implantação. É trabalhoso, mas é uma obrigação. Não tem opção para a empresa mais. Okay. No próximo bloco a gente continua a falar então sobre o E-Social e sobre esse calendário envolvendo essa nova plataforma. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o E-Social. Eu converso com Roberto Martins, especialista em relações do trabalho, e Ayla Barbosa, especialista em gestão de negócios e pessoas. A gente finalizou o bloco anterior falando da questão de um calendário, que existem fases, né, para essa implementação do E-Social, é isso? Sim, o calendário foi feito para atender todas as empresas, isso vai até 2019, agora eu acredito que a maior parte, 80% ou 90% de todas as empresas já foram abrangidas por esse calendário. Folhas de pagamento, dados cadastrais, segurança e saúde do trabalhador, dados, informações divergentes, também vai ter o seu calendário para troca de informações. Órgãos públicos vão ter que se adequar. O calendário está muito bem feitinho e está disponível na plataforma do E-Social. Agora, é fácil a empresa se adequar? Ou ela precisa ter uma formação, precisa buscar capacitação, cursos para isso? Não é fácil porque é o novo, né? Então, é uma exigência nova. A gente já falou em outro momento de qualificação, então é importante que o empresário entenda, né, que realmente ele mude essa cultura de que, olha, não é importante sim, isso pode trazer grandes problemas para a empresa se ele não se adequar. É importante que o profissional também, responsável técnico, para que ajude esse empresário, seja o contador ou o administrador da empresa, buscar conhecimento, porque é uma plataforma complexa. Então, num primeiro momento, todos nós tivemos que estudar muito, né, Roberto? Bastante. Para a gente entender como que ia funcionar essa plataforma na prática, e ele é gradativo. Então, quando eu particularmente, acredito que o Roberto também trabalha nessa linha, quando a gente vai apresentar o E-Social nos cursos e treinamentos que a gente leva por aí, primeiro, apresenta a empresa para a Receita Federal, né? As fases do E-Social consistem nisso. Primeiro é a apresentação da empresa. Quem é essa empresa? O que ela faz? Né? E o que ela paga para esse funcionário? Depois, tudo aquilo que é movimentação. O que ela movimenta?
que são as tabelas, né? Olha, ela paga o funcionário, ela paga salário, quais são os tributos. Depois, o cadastro do funcionário. Então, cada faseamento, né, cada etapa, ela vem agregando a outra. Então, apresenta a empresa, depois o funcionário, depois o movimento da folha. E aí cai na normalidade. E caso ela não caia na normalidade, né? A gente estava falando da questão do pagamento das multas, caso ela não se adeque a tempo. Isso vai ser, quem acaba pagando a conta? Só o empresário ou o empregado também tem alguma responsabilidade nessa adequação das informações? Eu entendo que essa conta vai para o empresário. O empregador que vai arcar com todo esse custo. Então, por isso que quando eu falei da reunião do seu plantel, para que ele volte a tomar a gestão do negócio dele, por isso a importância disso. Ele tem que entender que um atestado médico que não foi enviado vai causar problema. Uma informação que o funcionário não concede para ele vai causar um problema futuro. Então, o que é que acontece? Ele vai acabar pagando a conta sempre. E as contas, as multas são muito grandes, são altíssimas. Existem N empresas já recebendo as correspondências da Secretaria da Fazenda já, com essas multas e pesadíssimas. Muito empresário já está já de cabelo em pé por conta disso. Um outro detalhe, a Ayla não sei, vai concordar comigo, se faz sentido, o profissional de departamento pessoal, aquele profissional da área trabalhista, esse profissional hoje ele está em um grande destaque no mercado de trabalho. É o profissional mais procurado hoje pelo mercado de trabalho. E esse profissional que está sendo procurado com experiência na área trabalhista, na área de recursos humanos, ele já tem que se apresentar com conhecimento em e-social. Inclusive, as próprias vagas de emprego já pedem já conhecimento. Buscam, né? Um diferencial. Exatamente. Hoje para o profissional. Obrigatório, na verdade. Sim, né? Porque o e-social veio para ficar. E a gente precisa se adequar e o profissional de departamento é a linha de frente. O departamento pessoal é a linha de frente do e-social. Você acha que o e-social ele é mais benéfico para o governo ou para o trabalhador? A proposta é para que seja benéfico para todos. Então, olhando com a visão e uma holística positiva, é vantajoso para todas as partes, porque nós vamos ter mais transparência nas informações, né, prazos. Vão, nesse primeiro momento, uma dificuldade, uma aceitação das empresas, a questão cultural que já vem de longa data, mas a tendência é a gente ter uma transparência aí das informações e vantagem para todos. Eu gostaria só de fazer uma observação que nós não estamos falando na esfera trabalhista, nas relações de trabalho, nós tivemos também a Lei 13.467, da Lei 13.467 das reformas trabalhistas e a terceirização. Ok, tem muito assunto ainda para a gente falar, muita coisa sobre isso, né? Roberto, Ayla, muito obrigada pela participação de você, sucesso aí na implementação nas empresas do e-social. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada. Foi um grande prazer. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band. Até mais.